Prazer em apresentar esse trabalho, apresentar a professora Liliana, que tem sido a nossa professora visitante estrangeira nos últimos 2 anos. Também foi professora visitante estrangeira em 2 anos mais atrás. Então, na verdade, ela trabalhou 4 anos no PPED. Ela trabalha com um tema que é absolutamente novo na nossa área, que é a medicina regenerativa, é a área de inovação, né? Inovação na produção de tratamentos que vão regenerar as doenças futuras. E o que eu teria a dizer, antes de apresentar novamente a Liliana, é que esse tema, por mais que pareça estar longe de nós, ele está conosco, né? Em 20 anos, vocês serão tratados com medicina regenerativa. Então, é bom saber, tá? Terapia celular, terapia gênica, vem vindo aí. Em 20 anos, esse é o cenário, né? E é um cenário muito perigoso, porque é inovação altíssima e preço também altíssimo. Então, nós vamos nos ver face a esse grande problema, né? Como é que, com esse SUS enorme que a gente tem, nós vamos ser capazes de dar conta dessa medicina tão cara, né? Mas é o nosso futuro, então não é só o saber, né? É a incorporação de uma informação que vai servir em 2 décadas para vocês, tá? Bom, a professora Liliana, pode passar? Aqui tem um pouco do currículo dela. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Foi supervisionada pelo sociólogo Tom Bottomore, né, muito conhecido naquela época. Fez seu pós-doutorado na COP. Também deu aulas na Brown University, na Universidade de Massachusetts, nos anos 90, nos Estados Unidos. Esteve também ligada à Flaxo, também teve uma cátedra regional da Unesco na Argentina e foi professora em várias universidades do Chile. E tem, então, trabalhado aqui no PPED, primeiro numa estadia de 2009 e 2012, e agora a estadia de 4 anos. 2012 e agora de 2019, encerrando agora em 2022. Ela é também pesquisadora do INCT-PPED, nessa parte da linha linhas de inovação, né, trabalhando com a medicina regenerativa, né, que ela vai nos apresentar hoje. Então, bem-vinda. Obrigada, Maria Antonieta. Eu fico muito feliz de estar aqui e poder apresentar, tá bom assim, alguns dos resultados das minhas pesquisas desses anos, e fico contente também que Maria Antonieta colaborou também comigo, e tem outras pessoas aqui como a Dulce Monteiro e a Célia que me deram feedback. Então, estou emocionada, um pouco nervosa também. O primeiro que eu queria dizer é que esta apresentação tem como 2 partes. Uma que é mais geral, que é mais sociológica e ética, digamos, que seria que questões coloca a medicina regenerativa mais gerais. E que está baseada, sobretudo, no primeiro desses 3 projetos de pesquisa, que foi até 2012, e que é comparativo com o Reino Unido. Eu continuo a fazer comparação com o Reino Unido, mas agora inclui outros países. E o segundo é mais voltado à política pública e atual, que parte de um projeto geral do INCT-IPEA, INCT-PPED-IPEA, que é sobre desmonte e reconstrução das capacidades estatais. Na verdade, a segunda parte, que vou falar sobre tendências da medicina regenerativa no Brasil, vai ser mais baseada nessa parte, ou seja, nos últimos papers. No final, eu vou colocar todos os artigos meus para vocês poderem escolherem que aspecto, porque eu trabalhei muitos aspectos diferentes da medicina regenerativa. Tá. Pode ir. Então, o que é a medicina regenerativa? É uma medicina nova, de precisão, e alguns dizem pessoalizada, e a medicina do futuro.
porque ela, en vez de dar una pílula, digamos, un medicamento que faz regenerar as células y tejidos del cuerpo humano, y también si se utilizan, por ejemplo, células tronco, y a veces, si se utiliza terapia génica, también os genes del cuerpo humano. Y muchas, esas últimas dos genes, precede a ela geralmente un diagnóstico genético. Ahora, ¿qué acontece? Que se enfrentan nuevos dilemas y nuevos desafíos, digamos, na parte de las grandes transformaciones que leva esta medicina, las transformaciones das plataformas tecnológicas, pero también da manufactura mesma y do fazer científico y médico. Porque esta terapia tem riscos e incertezas muito grandes, ou seja, coisas que se chamam os unknowns, digamos, que son una cantidad de cosas que dan incertidumbre, que no se sabe, y que traen preocupación. Y se utilizan materiales biológicos que son in vivo y por lo tanto son permanentemente mutables, no es como otro tipo de producción. Son materiales que mutan permanentemente y eso que hace los riesgos e incertezas mayores cuando você como una medicina de frontera, você no tiene un espacio de tiempo enorme para avaliar ainda cómo está funcionando eso bien. Ahora, son varios tipos de terapias que hacen parte de esta medicina, que serían las terapias celulares, basadas en células tronco, as genéticas y las inmunoterapias, que sobre todo una técnica que se llama CAR-T, que se utiliza para tratamientos en cáncer, que ha sido muy bien sucedida en los últimos años. Ahora, ¿qué son esas células tronco? Constituyen la base del cuerpo humano y muchos llaman a ellas como de chips en blanco. ¿Por qué? Porque de ahí surgen todos sus tejidos, las células y los tejidos del cuerpo humano. Tiene capacidad de se replicar, digamos, y se diferenciar en células de diferentes sistemas. Y se autorreplican y autorrenovan. Ahora, tienen diferentes tipos, no sé si estoy yendo muy rápido, no. Tienen diferentes tipos de estas células, ¿no? Unas son células adultas, que están, por ejemplo, en la mayor parte de los órganos del cuerpo, en la piel, etc. Otras son las células fetales, se utilizan también en los fetos, y también están las células troncoembrionarias, que han sido altamente controversas a nivel internacional, hasta que se desenvolvieron esas últimas que yo coloqué ahí, que serían las células de pluripotencia inducida, que se llaman en inglés iPS, y que tienen ventaja que você pega, por ejemplo, orina, o pega un poco de sangre, o pega un poquinho de pele, y você pode fazer as funções dela, que serían como de células adultas, digamos, de un sistema, você faz retroceder a través de la introducción de unos vectores, muchas veces levados por virus, a sus funciones iniciales, o sea, cuando hacían un cuerpo humano total, o sea, que a gente tenía cuando nació, digamos. Entonces, con esa innovación que corresponde a 2007, y tiene dos caras que son difíciles, sus nombres japoneses, Takashi y Tamaka Yamanaka. Ellos descubrieron eso y Yamanaka recibió en 2002 un premio Nobel por la descubierta, porque eso, ainda que no está probado, cuánto igual las células embrionarias se la funcionan, está bastante desenvolvido, digamos. No hacen todas esas funciones de las células embrionarias, pero hacen muchas de ellas. Entonces, de dónde se tiran esas células depende del tipo de célula que você esteja utilizando. Y tem varios, tem habido en un tiempo, que uno puede entrar en toda parte tecnológica histórica, muchos desenvolvimientos na edición de genes. Mas agora tem un desenvolvimiento, ahí está errado, de una enzima, de una técnica que se llama CRISPR-Cas9, que es súper importante porque permite edición de genes que fue descubierta, esas cosas, ¿no?, de la ciencia, fue descubierta por acaso, por una profesora francesa llamada Charpentier,
él estaba investigando cómo funcionaba un virus cuando entraba en una bacteria, y ahí con esa noción vio que podía desenvolver esta técnica para a edição dos genes. O problema com esta técnica é que ela vai muito precisamente, esse CRISPR, faz que ela vai precisamente aonde estão esses genes que foram detectados como problemáticos para as pessoas, ou que estão distorcidos ou estão mal em alguma pessoa. E com essa proteína, a proteína consigue actuar como se fosse com uma tesoura molecular, digamos, que corta e insere um novo gene, ou gene aprimorado, digamos, no corpo, seja em vivo ou ex vivo, fora do corpo, no lugar exacto para mudar o gene. Mas o problema que tem isso é que pode ser usado para situações de adultos, digamos, e para mudar una situación de alguna dolencia hereditaria de un adulto, y entonces no se transmite, digamos. Mas también puede ser utilizado en los embriones. Agora tem una moratoria, no se pueden utilizar esos embriones modificados para inserir como embriones para reproducción, por enquanto. Pero no se sabe o futuro a dónde va a llevar en esos términos. Ya hubo una grande debacle de 2018. O sea, já tem as suas vantagens, não nego isso, mas tem os dilemas éticos que coloca. Porque como resultado desta técnica a gente poderia pensar, inclusive que se poderiam fazer, reproduzir dois homens, se poderiam reproduzir, entende? Se poderiam mudar genes de dois homens, etc., e colocar para a reprodução. Houve uma grande escândalo em 2018 de um chinês que sin avisar, o sea, preguntando a un eticista americano que discordó, mas fora disso en segredo, digamos, y contra la universidad de alguna manera, crió, o sea, un embrión que estaba con susceptibilidad reducida, o predisposición reducida para HIV, porque los pais tenían HIV. Mas ele inseriu isso en una mujer y aparecieron dos crianças, fueron concebidas duas crianças, y una tercera, que no se sabe dónde está, ficó, que no se sabe dónde está a tercera, que parece que existe. Y claro, ahí fue un gran escándalo y se decidió sobre eso, y ya tem, por ejemplo, un consorcio internacional de control de estas técnicas, que ya tem su tercera reunión a nivel internacional, para ver cuál es el límite, digamos, para ese uso. Por enquanto es moratoria, pero no se sabe. Por que eu coloco isto? Porque, como falei, a primeira parte da palestra é sobre estas relações ciência, medicina e sociedade. Então, eu queria colocar as grandes áreas que esta medicina cutuca, de alguma maneira, ou seja, questiona ou faz reformulação, ou traz possibilidade de reformulação. Que são, e vamos falar de cada uma delas em breve, não? Uma é o reordenamento. ¿A que horas eu comecei? Ok. A primeira seria sobre reordenamento ontológico. A segunda, que gera novos diálogos possíveis entre ciência, medicina e sociedade, que coloca a questão de que é o cidadão biopolítico, como se constroem novos sentidos a nível da sociedade em relação à medicina, como se faz a gestão dos riscos, dos desconhecidos, das incertezas, e que papel cumpre o Estado em relação a estas técnicas que, obviamente, são globalizadas, digamos. Então, o que quer dizer isto de reordenamento ontológico? Por exemplo, na fertilização assistida, cuando comenzó en Inglaterra sobre todo con Louise Brown en 1988, ahí ya hubo un informe que se llamó el informe Warnock, que comenzó a definir los 14 días após a gestação con la categoría de preembrión. Entonces, eso insere un cuestionamiento ontológico sobre nuevas definiciones de categorías nuevas, como por ejemplo híbridos. Ya que Latour, cuitado, murió, me da pena. Bruno Latour fue un pionero, de alguna manera, digamos, de esta idea, digamos, da relación entre animal y humano, a continuidad de esa relación.
Mas agora, isso que era uma teoria, digamos, do funcionamento social, na realidade se constituiu em uma coisa concreta, porque existem híbridos, que aqui não são aceitos por lei, mas em Inglaterra e em muitos outros países são, que são híbridos que se utilizam para pesquisa, animal humano. E alguns são só células, mas outros são os mesmos animais humanos feitos, digamos que, o, por exemplo, transgénicos animais que se utilizan en laboratorios, como a Oncomouse, que es famosa, que fue aceito o patentamento en los Estados Unidos, mas no en Canadá, y que se utiliza frecuentemente, que es un camundongo que está feito con predisposición para el cáncer, y ahí se mide, digamos, las reacciones que tiene ese camundongo. Entonces, esto coloca, digamos, a idea de existencia de nuevas formas de vida, digamos, y en ese sentido un reordenamiento ontológico. Y muda a idea de jerarquía entre especies, porque, como ya, por eso mencioné a Latour, como ya decía Latour, no somos modernos, que quiere decir que realmente el ser humano fue colocado como superior por esa interrelación que tiene ahora con las cosas y con los animales y con las plantas, y dentro del laboratorio faz que no se coloque tanto como superior al ser humano. Y tiene otros autores como Donna Haraway que también fala de este tema. Y produce otro problema también, que es cómo regular estas entidades nuevas dentro de instituciones con ideas antiguas, digamos, de formas de regulamentación anteriores, digamos. Instituciones convencionales. Aí tem um bom autor, se vocês querem ver, que é o Faulkner, que escreve muito sobre isto. Agora, temos outro ponto, que seria que diálogos novos suscita, porque a sociedade, sobretudo nos países avançados, aqui também, com a lei de biossegurança, como vocês sabem, em 2005, reagiram frente a estas novas descobertas ou avanços. Y entonces, en ese diálogo que se estableció en los países avanzados, sobre todo, se mudó de un sistema, digamos, de hacer una participación top-down do Estado para a sociedade nas políticas, para una participación bottom-up, o sea, con mucha más participación social, que comenzó a desconfiar de para dónde iban estas pesquisas. Mas aí, isso também produz uma normalização das técnicas e das linguagens. Queria dar um exemplo? Bueno, já falei dessas novas linguagens, que é um embrião, que é um híbrido, que é um híbrido, porque híbrido é quando não implantado, híbrido é quando implantado. Bom, e gerou também, em alguns países, estratégias organizadas, digamos, desde el Estado, de formas de participación para discutir antes de la aprobación de algunas de estas leyes, como con participación social. Muchas técnicas. Técnicas de consenso ciudadano, de consultas públicas, pero no como as que están feitas aquí en Brasil, que después vamos a hablar, sino onde realmente eu participei de uma grande que houve em Inglaterra, por exemplo, onde realmente você estava todo o tempo com a televisão e o rádio sobre a consulta pública, e depois o relatório final da participação era elaborado e devolvido aos públicos, ou seja, os públicos sabiam o resultado dessa consulta pública. Também tem alguns autores que criticam esta forma de participação política ou social, y dicen hasta qué punto, en algunos casos, debido a las preguntas con las que se fecha, digamos, a consulta o, por ejemplo, o plebiscito, digamos, como esos encuadramentos ya fechan a cosa para una previa aceitación del público, o sea, como si fuese una forma de manipulación de opinión. Otro punto que mencioné es la nueva concepción que tiene de ciudadanía biopolítica. Esta concepción es sobre todo de un autor que se llama Nicholas Rose, que también en inglés, más que él discute a aproximación que Foucault tinha a cómo el corpo dos ciudadanos comienza a ser controlado pela disciplina. Entonces, él va a decir, Nicholas Rose, que no, que ahora ya se está usando a vitalidade mesma con fin de gerar valor, digamos.
Ou seja, já não é só controlar e disciplinar o corpo humano, sino utilizar essa vitalidade para fazer estes novos avanços científicos que falamos. Mas que isso implica também que a pessoa começa a ter tem que ter cada vez mais um governo de si mesmo, ou seja, qual vai ser seu bem-estar, qual vai ser as eleições que vai fazer sobre, por exemplo, em uma seleção de embriões dentro de uma técnica de fertilização assistida, que papel vai ter o casal, que papel vai ter o médico para decidir quais bebês, quais embriões selecionar para implantação, por exemplo. Então, implica um governo de si mesmo. Implica também que tem havido grupos de pacientes que, ao não encontrar para doenças importantes, não encontrar nenhuma resolução, têm se juntado informalmente com cientistas e têm elaborado medicamentos próprios. A esse processo de relações sociais novas, establecidas a través da biotecnologia, digamos, se caracterizaram como processos de biosociabilidade. Quanto, digamos, a tecnologia media estas relações, não? Isso caracterizado como biosociabilidade. Agora, eu estava dizendo que, em quanto à construção coletiva do sentido frente a este tipo de medicina, já mencionei que já não pode haver como uma ideia de conhecimento universalizado, sino que os saberes van a depender da experiência directa das pessoas, digamos, e que van a, como dice Donna Haraway, que van a mudar de acordo com gênero, de acordo com idade, de acordo com a posição social, a classe social, a etnia, a raça, etc. E então, para ter em conta isto, se tem refeito esta ideia do modelo de déficit na participação social que eu mencionei a ideia antes, não? Que essa participação social não pode ser com a ideia de informar o cidadão, sino que tem que ser com a ideia de o cidadão participante, o cidadão que tem conhecimento, não qualquer cidadão, mas diferentes grupos que têm conhecimento específico de algumas destas técnicas. E surge também se aplica mais o conceito de epistemologias cívicas, que é um conceito de Sheila Jasanoff, que é muito importante nesta área, que é sobre como a sociedade, através de seus processos de participação, tenta controlar e verificar que realmente as políticas públicas que se desenham se coloquem em implementação. E é um conceito muito importante, como as pessoas pensam. Ela chama de ficar sabendo, digamos, como as pessoas ficam sabendo em diferentes instâncias, nas instituições, nos processos decisórios individuais, como na própria representação destes novos avanços, etc. E como tratam de levar isso para o público e controlar a efetividade dessas políticas públicas. Bueno, eso está relacionado con un último punto, que sería cómo estas nuevas construcciones de sentido contribuyen a transformación de las instituciones, ¿no? Y con respecto a, no estoy hablando del papel del Estado en la globalización en general, sino como en esta área específica, cómo tiene que funcionar como regulador, como inductor y como coordenador. Porque si no, a diversificação começa a ser muito grande e a gente vai ver isso um pouquinho depois. E como se integram novos estilos de gestão pública que inclusive incluem os parlamentos, os congressos, etc., para aprovar leis novas en esta área que é totalmente nova e desconhecida e com pouca experiência prévia. E surgem novas comunidades epistêmicas. Por exemplo, tem uma que é muito importante, que também teve muita incidência no Brasil, que se chama International Society for Stem Cell Research, que está baseada em Inglaterra, que seria ISSRC, que está baseada em Inglaterra, mas que é realmente internacional. Que eles ajudam en una organización supranacional que controla esta área, estableciendo normas y estándares. Una cosa importante que le hicieron es un listado de todas las clínicas mundiales que
hacen realmente un tipo de terapia celular o génica comprobada, digamos, que no son, que tienen una aprobación técnica, científica y ética. Mas eles tentaram fazer uma, como se diz, uma homologação a nível internacional dos estándares para, por exemplo, desenvolver estándares de células, digamos, con las cuales pesquisar, de células tronco, todos los indicadores que tienen que tener esas células tronco para poder ser utilizadas. Padronizar eso no es fácil, digamos, y porque muchas de estas avances fueron como así surgiendo en diferentes lugares del mundo, a veces de una forma no intercomunicada. Entonces, por eso que ellos quisieron, desejaron hacer esa padronización. Mas después se enfrentaron con otra comunidad epistémica nova que se agrupa, que son también científicos, pero involucran también representantes de sociedad civil y gestores de política pública, que se llama International Institute for Cell and Gene Therapy, que es contrario a esta idea de normalización absoluta de las técnicas, porque hayan que un control impositivo y un control impositivo sobre los países emergentes también. Esto surge de una polémica de até onde aceitar heterogeneidade de prácticas entre países y até onde controlar eso y no diversificar tanto. Que después vamos a ver que faz muito sentido para o Brasil. A primeira sociedade que eu mencionei teve bastante impacto aqui. Y de fato, en otros papers que eu não vou poder mencionar hoje, os cientistas brasileños y los médicos se ligan más a ese tipo de... por enquanto, a esse tipo de aproximação dessa sociedade. E elas funcionam muito, essas duas sociedades, na definição das agendas internacionais. Não? Tá. Até aqui, eu sei que fui breve sobre área que vocês não dominam, mas era só para dizer que coloca questões mais amplas, esto, sociais, éticas, e que no Brasil, vamos a ver, não se tem debatido tanto, e que é importante, pelo que dice María Antonieta do futuro, que comencemos, se temos possibilidades depois do 31 de outubro, 30 de outubro, de começar realmente a colocar, digamos, no espaço público, não? Incluso nos estados de bienestar social, etc. Tá. No projeto actual de pesquisa, que mais hoje vou me referir à situação do Brasil, é esse projeto que eu falei das capacidades dinâmicas do Estado, como estão se reconstituindo, e especificamente nesta área. Então, vou falar mais disso e de recomendações de política pública que surgem dos dados. Agora vocês vão ficar loucos na cabeça com a quantidade de dados que vou tentar mostrar, mas vou fazer o melhor possível. Esse projeto, Helena Klein, que muitos anos trabalhou comigo aqui na Economia e Inovação, ela colabora comigo nesse projeto, que queria mencionar. ¿Qué procuramos en ese proyecto? Ver cómo se desenvolve. Es bien de tendencias, no piensen en grandes hipótesis porque tiene una importante, pero es más de tendencias, porque esta área está inexplorada, gente. Entonces, para hacer esto, para conseguir estos dados, ha sido trabajo de muchos años, es muy difícil hallar los dados en esta área. Entonces, ¿cómo se desenvolve innovación y regulación en la medicina regenerativa? Pregunta básica, ¿cuáles capacidades estatais están facilitadas y dificultades? Y me interesa mucho la participación de las organizaciones de pacientes en esta área, si existe o no existe, hasta qué punto, comparativamente con otros países del mundo. Hoy no voy a poder establecer muchas comparaciones, solo cuando ustedes pregunten, ¿no? No va a dar tiempo. É uma metodologia basicamente qualitativa e a gente fez trabalhos, claro, dados secundários, mas também muitas entrevistas, ou seja, como para informantes chaves, para entrevistas para lideranças no Brasil, entrevistas no Reino Unido, e como está em andamento, y fizemos 27 con representantes de la sociedad civil, das organizaciones de pacientes, y como está ainda en andamento, falta ainda que estamos haciendo las comparaciones con Estados Unidos, con un poco va a ser también con Canadá, por ahí con Argentina y Chile, estamos viendo donde es más fácil.
Então, nas reflexiones teóricas deste projeto, pensábamos muito en esta idea que eu di antes de como están reformulándose ou não as epistemologias cívicas, digamos, que já falei. E que redes se criaram em relação a MR ou não, e qual foi a participação pública, e a formação no estado de capacidades dinâmicas, se existe essa formação ou não, até que ponto, digamos. Estratégias que supõem aprendizado, adaptação, experimentação, coordenação constante, reavaliação, reconfiguração. E o conceito de Mazzucato, de Castelli e Mazzucato, que vocês alguns conhecem, que é até que ponto tem políticas orientadas por missões, ou seja, dirigidas a um objetivo concreto que, pela sua vez, tenha um impacto direto no mercado, digamos, até que ponto. Em situações de alto risco, de alta incerteza e de mudança permanente, como esta área. E também vimos um pouco qual é o funcionamento interno do Estado e como vai dependendo das coalições hegemônicas, isso muito não vou poder falar hoje, e que contradições tem entre o grupo central, digamos, o core group, digamos, que informa, digamos, as políticas públicas, sobretudo neste país a través dos cientistas e os médicos, e que conflitos acontecem, digamos. E os assuntos pesquisados empíricamente, os grandes assuntos, e vou falar só um pouquinho de cada um dos subpontos, digamos, são as capacidades em ciência e inovação, que são muito altas no Brasil, que eu estou feliz disso, a capacidade de regulação e governança, que são mais duvidosas, e a inclusão social, que é praticamente inexistente, digamos, não? Que é o triste, digamos. Então, vamos a ver algumas coisas disto. Mas antes de entrar nos dados mesmo, queria colocar um quadro, esse, do Mazzucato, do Castelli e Mazzucato, que eles mostram diferentes aspectos das capacidades dinâmicas e as políticas orientadas por missões. Então, o que eu fiz é pegar o quadro e caracterizar, isto é quase como conclusão, digamos, mas eu prefiro colocar antes para vocês se orientar depois nos dados, não? Que en estas diferentes categorías vemos que aplicadas a MR, o sea, a medicina regenerativa, que a nível estatal as metas estão muito pouco direcionadas e a legitimidade se foi conseguindo muito gradualmente, mas ainda com opiniões dentro do campo geral disso, tanto dos agentes de política social como dos cientistas e médicos, bastante polarizadas e conflictivas, e com uma liderança fraca, que foi variando históricamente entre etapas, como imaginam vocês, com escasso engajamento importante nos primeiros 10 anos da comunidade científica, mais menos dos outros setores sociais. E, em quanto a políticas públicas, são parciais, vocês vão ver que são parciais e que têm pouca coerência entre elas, e há muitas ambivalências e lacunas nessas políticas públicas e pouca coordenação entre as agências que as executam, digamos. O pior, digamos, é a parte das capacidades administrativas e operacionais. Isso é o pior. A gestão desses recursos é baixa, é bastante pobre, com muitos obstáculos. E, bueno, já falei da coordenação baixa entre as agências, mas também entre as agências e os stakeholders. E um nível muito inicial de avaliação, ou seja, a área não é muito avaliada sistematicamente, digamos. Isso vocês vão entender depois mais com os dados. Passa. Bom, aqui não vamos a falar de todos os momentos nas políticas sociais, mas eu queria indicar os mais importantes. A área nasce em 1999 na USP. E em 2002 se multiplica, começa a se expandir, digamos, pelo Instituto do Milenio de Bioengenharia Tecidual, que se encarrega de fazer os primeiros treinamentos, capacitações e promoção das pesquisas nesta área.
E há um grande momento, que é esse de 2003 a 2009, que enquanto no Brasil se está discutindo isto da lei de biossegurança, que se aprova em 2005, mas que depois tem toda como chamam isso, a intervenção do STF, que realmente demora muito tempo, e aí se estabelece o diálogo social sobre o uso ou não uso das células troncoembrionárias, e se conclui que sim, que podem ser usadas com algumas condições, 3 anos de criopreservação, um monte de condições que se colocam nessa área. Então, nessa época é quando realmente há uma multiplicação de editais do CNPq para esta área. E aí, o mais importante, que foi como um grande sucesso, de alguma maneira, no Brasil, e corresponde a um estudo enorme sobre doenças cardíacas, multicêntrico, em muitos estados, tinha como 66 instituições e 1.200 pacientes, que estava estudando diferentes categorias de tipo de doenças cardíacas, incluído o mal de Chagas. Aí, a avaliação, a base do coordenador da UFRJ, e agora esqueci o nome, depois vou lembrar, e depois a avaliação foi que não era, porque essa pesquisa surgiu de uma grande pesquisa que houve na Alemanha, que parecia que era muito interessante já poder aplicar estas células, estas terapias celulares em pacientes cardíacos. Então, Brasil replicou de alguma maneira isso, mas foi super inovador em toda a América Latina, mas os resultados não foram totalmente o esperado. Porque Carvalho se chama, eles passaram o diretor, eles passaram a ter que mudar as doses, etc., para acompanhar bons resultados. Mas parece que a nível de mal de Chagas teve resultados melhores, que era importante para toda a América Latina. Depois, outro grande momento é quando se forma a Rede Nacional de Terapia Celular em 2008, que é uma rede de cientistas para fazer as pesquisas, mas também se aceita colocar centros de terapia celular, 8 centros de terapia celular que funcionam bastante bem até hoje. E esses centros para que são? São para fazer linhagens, que seria a reprodução dessas células, em linhagens que são imortais, digamos, esse é um assunto de reorientação ontológica, como diz agora, porque as linhagens não se sabe quanto pode durar a vida eterna, ou depois podem começar a ter menos qualidade, mas tomam uma célula de você, multiplicam e se faz uma linhagem de células que se utilizam para investigar, por exemplo, os benefícios de alguns medicamentos, etc. E esses centros de terapia celular tinham esse objetivo. Por primeira vez no Brasil, desenvolver essas linhagens para diferentes tipos de doença e poder socializar essa informação com todos os cientistas da comunidade especialista. Depois vem a criação de vários bancos de células tronco embrionárias, porque, por exemplo, Lígia Vega Pereira, da USP, desenvolveu um grande adelanto, que foi a primeira linha de células tronco-embrionárias brasileiras, totalmente feita aqui. Então, começaram a ter esses bancos, e depois Steven Ren, que é da UFRJ e que é meu assessor científico nas pesquisas, ele fundou outro banco que é de iPS, dessas células que eu falei que voltavam para trás e volviam a ser como embrionárias, não sei se se lembram. Esos bancos armazenam essas linhagens e servem para todas as pesquisas. Ter um banco isso é fundamental, são bancos só brasileiros. E há uma resolução que parece meio externa a isto, pero que não é, que é a formação da CONSEA para o controle de experimentação animal, porque isso deu depois o impulso para um rediseño da forma de fazer pesquisa. No mundo inteiro, digamos, não só no Brasil. Pero é bom que o Brasil também tenha tido essa lei. E depois a Anvisa decidiu que não tinha suficiente informação e formou uma Câmara de
de terapias avanzadas, como de asesoramiento, mas, por exemplo, nessa Câmara não tinha representantes da sociedade civil. E depois se criou um registro de ensaios clínicos, porque este é o grande mistério a nível internacional. É difícil saber quantos ensaios clínicos tem no mundo, porque tem um registro da OMS e tem um registro que a gente já sabe do National Institutes of Health, do NIH de Estados Unidos, mas só nesse ano, que foi 2012, a Anvisa coloca a regra de que todos esos ensaios clínicos têm que entrar no REVEC, no registro nacional. Então establece un controle y ese REVEC está asociado a ese registro de ensayos clínicos internacionales que a OMS controla, o que fundó otro. Agora entramos en esto que es muy importante. Esa etapa de 2015 es fundamental, porque ahí comienza lo que se llama Proyecto Human on a Chip, que sería la famosa formación de organoides, que yo digo para María Antonieta, que hemos comentado, que você pode hacer un órgano en 3D, y você utiliza para testar diferentes medicamentos. Entonces você faz un órgano con o material biológico de una pessoa y testa si esa pessoa va a tener efeitos adversos, melhores, peores, con tal o cual medicina. Eso comenzó en São Paulo, mas agora tem un instituto aquí muy importante no Rio, que se llama o Instituto DOR, que está haciendo esas pesquisas regularmente. Y o que tem esa técnica es que faz a resultado dos diagnósticos, cualquier tipo de diagnóstico, muito mais previsíveis que quando você testa em animais também. E reduz o uso de animais em pesquisa, em experimentação. Mas também o faz mais previsível. E outro grande momento, que é um pouco atrasado no Brasil, porque, por exemplo, na Europa, a União Europeia já tinha definido isso como 10 anos antes. Em 2018, finalmente, por pressão da comunidade científica, a Anvisa define que é uma terapia avançada, se chamam agora estas terapias avançadas, e as classifica. E por que isto é importante? Porque antes se tomava como se você fizesse um transplante. Os transplantes, que têm uma longa história no Brasil, os transplantes de medula óssea e também de sangue do cordão umbilical, eram considerados serviços de saúde. Tá? Então, agora não, são produtos. Então, estabelece uma classificação de dois tipos de produtos, uns que são de classe 1, que são pouco manipulados, ou seja, que não tem nenhum risco de mudar os materiais biológicos quando você manipula, e que quer dizer isso que é mais fácil inserir um ser humano, é mais fácil regulamentar, tem menos incerteza. E a classe 2, que são muito importantes, porque são de manipulação extensiva, que quer dizer que passa por diferentes estádios, onde você manipula os materiais biológicos, e aí começam as incertezas e os riscos. Mas, para a produção em massa, digamos, não pessoalizada, sino, por exemplo, pegar uma pele, digamos, que você faz através destas técnicas e se chama off the shelf, que você pega de como se diria isso? E manda para um ser humano, e qualquer pode usar, digamos. Por exemplo, quando tem uma pessoa que sofreu queimaduras. Então, é importante essa manipulação extensiva, porque você está usando doadores diversos, entende? Não só doadores de uma pessoa e colocando nessa pessoa, sino doadores diversos, e você está usando para qualquer, digamos. Então, essa tem que ser muito mais controlada. E no Brasil, a gente vai ver, não, tem pouca pesquisa nessa ainda. Bom, depois tem o começo do mapeamento do perfil genético, que começa em São Paulo, diferentes tipos de perfil genético da população brasileira, que, como vocês sabem, é super diversificada, então tem uma vantagem muito alta, inclusive uma vantagem, digamos, para transnacionais trabalhar aqui, porque tem uma população muito diversificada. E se cria depois o RENETA, que vai controlar os dossiês de ensaios clínicos, que está um pouco mais atrasado no Brasil, e um grande passo isso. E depois, isto
que vocês não vão gostar, o ano que se fez, que é 2020, mas é um grande projeto que se estabeleceu no Brasil no 2020, moldado no projeto de genomas de Inglaterra. Y se estableció también un intercambio con Inglaterra y que implica un mapeamiento de dos niveles. Uno es que mapeamiento de varios tipos de doencias, de secuencias genéticas de varios tipos de doencias. ¿Ven? Está yendo mucho para terapia génica ahora, a diferencia de cómo comenzó a área. Y eso, por ejemplo, para doenças raras, cardíacas, infecciosas y cáncer. Y después, la segunda etapa sería ya hacer diagnósticos genéticos, testes que puedan comprobar si las personas tienen esa dolencia o no antes. Ese es un segundo momento. Eso ficó medio parado con la pandemia, pero tiene un alto investimento. Y ya en estos años, ahí 2021, 2022, porque, por ejemplo, terapia celular no tiene ninguna aprobada no Brasil, digamos, por enquanto, por Anvisa, digo. Mas estas aprobación de terapias génicas, ya hubo 4, que como María Antonieta sabe mejor do que eu, Luxturna para retina, para problemas hereditarios de retina, ella sabe los detalles, por eso te menciono. Y Espinaraza para AME, que sería, ¿cómo se llama? Amiotrófica, a ver, ¿cómo se llama esa doença? Atrofia muscular espinal, tem 2 para esa, y tem otra muy nova agora para talasemia, que sería una doencia do sangue, digamos, que da como un tipo de anemia, digamos. Y no mundo, acá tem 4, pero algunas no entraron no SUS ainda, esa aprobación para el mercado. Y en Europa tem 13 ya aprobadas, nos Estados Unidos 8 y en Japón 4. ¿Tá? Entonces es muy devagar este sistema de aprobación. Ahora vean los preços. A primeira se aplica uma vez só, então tem um preço que, dentro de tudo, é meio razoável. Vejam os preços das outras, Luxturna, Sinteglo e Songema. Então, isto coloca, digamos, um grande problema, como que era o que colocou Maria Antonieta no início, de como vai se fazer esses reembolsos, etc., que eu vou colocar depois. Como estamos de tempo? Uso? Estoy empezando. Bueno, continúa. Bueno, vamos a ver un poquinho las otras cosas. O financiamiento principal aquí es do CNPq, o cual indica que es un financiamiento a través de editais, o sea, que está más ligado a, ainda no Brasil, no tanto a terapia celular o terapia génica, que o mundo está indo para aí, sino más a básica ainda. E o segundo é do MS. Mas o MS, passemos. Isto vou passar rápido. Ah, tá, desculpa. Sim, agora, do Ministério da Saúde, o segundo. Agora, o CNPq é interessante ver a evolução. E vem isso que muitos perguntam por que em 2020 houve tal financiamento, é porque pegaram 2 projetos destes de manipulação extensiva, que eu falava, da classe 2, que é a grande coisa que todo mundo quer desenvolver, de 3 milhões e poucos cada um, e então aí subiu, em um tempo que o orçamento caía em todos lados, aí subiu esse orçamento, então parece esquisito. Mas o orçamento do MS não trouxe, mas vai baixando substantivamente desde 2015. Passa. E que outros fundos participam como parceiros do MS? Vários, digamos, sobretudo os fundos de tecnologia, digamos. Vamos passar, porque... Tá. Agora, enquanto os grupos são substantivos, os grupos, digamos, os grupos de trabalho do CNPq, por exemplo, tem aproximadamente 148 grupos que implicam 236 linhas, ou seja, tem uma quantidade que em estos últimos 20 anos enorme, e o nível de treinamento desses grupos é muito alto. A maior parte dos pesquisadores tem posgrado, tem doctorado ou pós-doutorado, quase 94%. E há uma relação entre estudiantes e pesquisadores de 2 a 1, ou seja, cada pesquisador tem 2 estudiantes, em média, digamos, não? Ou seja, que é muito intensivo o trabalho, muito atípico de outras áreas.
e há como 2.000 e poucos alunos. Já falamos disto. Bom, isso para mostrar a dificuldade dos números nesta área, é porque tem uma diferenciação entre os pesquisadores em ciência, em células tronco, que seria primeiro, otro que en terapia celular y otro que MR, que sería medicina regenerativa, que es una categoría nova, que de esas categorías que eu falei na parte inicial da apresentação. E essa no Brasil ainda não está como padronizado que a área se llame assim, entende? Então tem dados de diferentes lugares que faz o trabalho meio difícil. E já falei da concentração dos estudantes em termos de nível de formação. E agora queria passar às publicações. Nas publicações a gente viu os últimos 20 anos em publicações e Brasil aparece na 17ª posição a nível mundial. Mas está entre um dos 4 países, entre um dos 5 países do mundo que nos últimos 30 anos desenvolveu mais quantidade de publicações. Quantidade de publicações. E os outros são Coreia do Sul, Japão, China e Estados Unidos. Então tem um lugar muito importante nessas publicações, que a maior quantidade são da USP, da UNESP, mas depois vem a UFRJ, e quase 2/3 são de publicações de brasileiros sozinhos, residentes no Brasil. E a outra parte são coautorias que foram, como vocês sabem, mais promovidas, digamos, desde 2015 aproximadamente. E suben desde 2015. E com América... Não, coloca o anterior. E com América Latina há coautoria com 23 países. E com os BRICS, isso começa em 2011, com a América Latina, e com os BRICS aumenta também desde a partir de 2011. Mas está todo muito mais volcado, porque 20% dos colaboradores são, 21% são americanos. Mas a primeira e a nona publicação é de autores brasileiros exclusivamente, no mundo, no ranking mundial, mais citados, das publicações mais citadas. A primeira no ranking da primeira e da nona. A primeira é uma sobre células mesenquimais, um tipo de células do sangue, e a segunda é muito importante porque do Instituto DOR com o UFRJ, que involucra Stevens Renz, que é sobre o Zika, que foi aquela que já mencionou Carlos a vez passada na palestra, aquela publicação super relevante sobre o Zika que foi feita no Brasil. Então vocês veem que o nível... Aqui são as curvas, que aqui está mal a caracterização. Na primeira não é Europa, está mal caracterizada aí, houve um erro. A primeira é com Estados Unidos, a segunda é com Europa. E depois BRICS e América Latina, ven que está começando aí, não? E vai e vem, não? Tá. Em quanto aos ensaios clínicos, é mais difícil ainda caracterizar, porque vocês sabem que a GovCell, como se chama? A Clinical Trials Gov aceita a colocação de ensaios que por aí não tem aceitação nem técnica nem ética nos países de origem. Então, por isso figuram, que é uma barbaridade, pero que houve muita controvérsia sobre isso, mas não se resolveu. Então, há, nesse tempo, nesses 10 últimos anos, 65 estudos. A maior parte são do câncer, e a nível, e em geral são de empresas internacionais, 1/3, a nível público são só 16. São bastante sujeitos de pesquisa, vocês veem, mas não está Cláudia Llamas, mas queria mostrar como não tem muitos ensaios de seguimento. Os ensaios fase 4, que são seguimento dos pacientes, são muito poucos os pacientes que se siguen. Por quê? Porque se siguen basicamente aqueles que tiveram trasplantes de células. Mas a REBEC, que é a local, é obrigatória de 2018, e de 2018 tem só 22 ensaios. E há muitos ensaios da fase 1 e 2 que não aparecem, nem na REBEC, nem na outra. Por exemplo, Regenera, que é o Instituto UNST, daqui da UFRJ, o mais importante nesta área,
eles mostram a quantidade de ensaios clínicos 1 e 2 que tem no Brasil. E não chegam à fase 3 pelos preços e que ainda não tem uma interrelação suficiente com capital internacional. Não? Sim. Bom, as patentes, lamentavelmente, têm uma concentração nesses anos 2014 e 2018, e de todos os pedidos, os mais importantes são dos Estados Unidos, e o Brasil tem só 5 pedidos dessas patentes, e em geral são patentes de instituições públicas. Não vou falar muito disto, aqui são as totais, mais ou menos para que tenham uma ideia. E aqui o interessante ver de novo é como CT seria a linha azul, ou seja, que são células-tronco, ou seja, que pertencem à pesquisa básica. Como vai subindo e cai, segundo as tendências internacionais, subindo agora a terapia celular. ¿Ven? Que é o que todo mundo está nessa corrida. Essas patentes são de empresas privadas, basicamente. Já falei disso. Tá. Vou falar brevemente sobre as capacidades de regulamentação e governança, porque já falei de essas iniciativas novas de Anvisa a partir de 2018, que são sobre boas práticas de manufatura, sobre como fazer os ensaios clínicos nessa área, são as RDCs, que era o que não existia até 2018, quando se estava fazendo, mas surgiram estes procedimentos para os ensaios clínicos. E a última, que é de 2020, que é para ver quais são os requerimentos mínimos para aprovar estas terapias para comercialização ou para o SUS. O que está vendo a nível internacional é um intento de flexibilização, entre aspas, regulamentária, que é muito complicado, porque pode trazer consequências para a saúde coletiva importantes, que é reduzir os espaços de comprovação. Por exemplo, passar de ensaio clínico, como passa em algumas outras áreas, ¿no? De ensaio clínico 1 a 3, etc. E isso também está sucedendo no Brasil. Por declarações de um dos entrevistados, que é o diretor NADECIT desta área, de declarações públicas, se, por exemplo, ele disse que se a Anvisa em 30, porque se atrasan, ¿no? As aprovações muito, se a Anvisa em 30 dias não aprovar um destes ensaios clínicos, o médico tem direito a ele mesmo pôr em prática, num consultório privado. Está declarado publicamente isso. Então, essa tendência no mundo inteiro, a começar a fazer estas pesquisas em consultório público, que tem seus prós, porque então, quando organizações de pacientes demandam, tem mais espaço, mas tem seus contras, se não tem um acompanhamento sistemático. E isso é o que chamo de tendências de diversificação. Isso surge porque China e outros países emergentes, sobretudo China, Sul-Coreia, sobretudo, estavam fazendo muitíssima pesquisa nesta área e fazendo, primeiro, a nível internacional, foi colocado como que estavam fazendo tratamentos não comprovados. E então, isso levava a uma série de turismo médico dos países centrais ou países avançados para esses países, na China, inclusive aqui teve casos disso, ou para a Tailândia também, e então tentaram, como eu falei antes, homogeneizar a regulamentação. Mas teve sectores contrários a isto e se manteve essa diversificação, porque pensavam em outro sentido. Tem autores, por exemplo, como Siribun Faulkner, o Roseman, que falam nas técnicas de networking, bionetworking, como se faz redes, digamos, que são fora do sistema governamental, digamos, e é entre países, que geram novas tecnologias. E como tem muita importância as controvérsias dentro dos países. Então, se o país não pode se adequar à regulação internacional estritamente, faz como uma junção, que é isso que chamam técnicas de housekeeping, uma junção entre o local e as regras internacionais, como um lugar intermédio. E se está gerando esse processo a nível internacional. Tá? Que em um sentido interessante, em outro sentido pode ser preocupante. Que contradições há na governança dentro do Brasil? Entre as comunidades científicas especialistas e as novas profissões, porque esta área requer também de engenheiros em tecidos, requer de
Big Data, de almacenamiento de grandes cantidades de dados, requiere otras profesiones y a veces eso no está armonizado, digamos. Entre os agentes de políticas públicas e a comunidade acadêmica internacionalizada e não internacionalizada, porque há uma união muito maior entre os agentes de política pública e a comunidade internacionalizada, que foram, na realidade, os que deram treinamento, de alguma maneira, aos agentes de política pública, porque foram eles, a comunidade científica e médica, que fez o treinamento desses agentes na origem. E também os sectores científicos-médicos, em contradição, às vezes, com a biotecnologia, as grandes empresas de biotecnologia e de farmacêutica, que estão entrando só agora na área, digamos, há poucos anos, 3, 4 anos, um pouco mais. Novartis, Johnson & Johnson, e as grandes empresas de biotecnologia. Aí, por exemplo, há um paper que eu vou mencionar depois, que eu vejo qual representação tem diferentes sectores da comunidade científica, da política pública e da sociedade civil sobre essa possibilidade, como ver a introdução do capital privado, que é um grande obstáculo neste momento de como organizar isto. E também tem uma oposição entre o que dizem os stakeholders em geral com o que diz o público da área, digamos. Passa. Quanto fica? Pouco. Bom, agora queria entrar um pouco nas organizações, aí você não pode me parar, nas organizações de pacientes. Bom, então vimos que a oposição das organizações de pacientes. Então, tem dois tipos de organizações de pacientes que lidam com esta área. Algumas diretamente, que são os que apoiam as doações, a divulgação do recrutamento para as doações de medula óssea ou de células do cordão, etc. E outras que são organizações de condições crônicas, digamos, mais específicas, que são 5, estão aqui, são 23, dentro me equivoquei, são 23 na Aliança Latina, e a gente entrevistou 5 no Brasil. Elas, em geral, não fazem pesquisa sobre MR, mas sim fazem reuniões, digamos, ou treinamento junto a cientistas dessa área. E outras que são as organizações mais específicas que se ligam a MR, que muitas são de doenças raras, que tem 470 aproximadamente, se calcula no país, porque não há um registro oficial, digamos. Sim, passa. As de doenças raras são as que afetam a menos de 65 pessoas a cada 100.000 indivíduos. No Brasil, se calcula que há entre 13 e 15 milhões de pessoas com essas doenças. E a nível mundial, há 7.000 tipos dessas doenças, ainda que afetem a poucas pessoas, com alta morbilidade e consequências, porque são doenças degenerativas em geral e hereditárias, e de etiologia genética, mas afetam a muitos grupos de pessoas, diferentes tipos de doenças. E a nível global, só 10% tem algum tipo de tratamento, ainda que existem 400 medicações. E no Brasil, apenas 34 dessas doenças entram dentro do protocolo do SUS. Houve uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras em 2014, que foi muito importante para dar visibilidade a essas doenças, mas vamos a ver que as narrativas dos entrevistados têm diferenças com respecto a isso. ¿Por qué? Porque esa política crió 7 centros de atención, pero más algunos de esos centros no fueron finalmente implementados como querían, y las personas senten, los entrevistados, pero me senten que teve mucha burocracia en ese sentido y entonces no funcionó tan bien. Pasa. Bueno, hay una asociación umbrella, digamos, guarda-chuvas se llama, de 57 organizações ferrararas, mas quando você entrevista o representante, mostra que eles não têm uma participação ativa na Conitec, que é fundamental para levar para frente os processos, os pedidos, digamos, dessas organizações. As organizações têm que se encargar
de tudo, porque tem que se encargar do atendimento, o ajuda aos pacientes, do seguimento dos pacientes. Às vezes tem que se encargar da luta, digamos, para, ainda que os medicamentos estejam no país, etc., a Anvisa não libera e tem que se encargar da parte judicial, digamos, desses processos. Ou seja, muitas doenças são tratadas só após disputa jurídica. E a outra queixa das organizações é que não tem uma quantidade boa de diagnósticos genéticos no país, que estão todos centralizados na região sudeste e sul, e que, então, que isso leva a uma subnotificação importante de casos, e, além disso, não tem um banco de dados de registro de quantidade de doentes por doença, por exemplo. Eu queria brevemente, tem muitas outras críticas deles, e tem muita crítica à mídia também, que não reporta a importância do que se está fazendo nesta área, e muitas críticas aos agentes de política de Anvisa por não difundir o suficiente importância do que se está fazendo na área e do que acontece com as pessoas nesta área. Bueno, eu queria passar porque, bom, para ir fechando, eu queria dizer o básico de síntese disto, que a capacidade em ciência e inovação, como falei antes, são altas, mas não tem uma coordenação adequada. As capacidades de regulamentação estão muito atrasadas com respeito aos outros países a nível internacional. E as capacidades de inclusão social são quase inexistentes, salvo esse projeto Genoma Humano de 2020, que tem... Não, desculpa, me equivoquei. São quase inexistentes. O bom do projeto Genoma Humano é que é o primeiro projeto que está realmente grande, bastante grande, se sai para frente, e está bem articulado internacionalmente. Eu queria passar para as recomendações de política, não vamos a dar para tudo isto. E vou falar, eu fiz como umas 11 recomendações de política pública, vou falar brevemente de algumas, não de todas. Que a primeira é que, hacia o futuro imediato, digamos, é muito importante declarar que o Estado declare esta como uma área estratégica para o desenvolvimento nacional, científico e da saúde pública, porque o Brasil pode ser um multiplicador desta área, sobretudo a nível de América Latina e dos BRICS, se se retoma um pouco a história dos BRICS, também pode funcionar, não tanto porque está a China aí, que tem um papel fundamental a nível internacional, mas a nível latino-americano poderia ser. Mas tem que aprimorar a regulamentação sobre ensaios clínicos de uma forma importante e das formas de inclusão do capital privado. Sim. A outra coisa que é bastante importante é as formas de monitoreamento dos dados privados em grande quantidade que se desenvolvem nestes ensaios clínicos, digamos, e em outras aplicações que vai ter a medicina regenerativa, que você tem que fazer um seguimento de muitos anos para cada caso. Então, aí, isso não está ainda, essa base de dados digitais não está centralizada. E se precisa de novas formas de capacitação porque existe falta de pessoal, carencias de profissionais nesta área, sobretudo de engenheiros, de tecidos, ¿no? Sobre todo de eles, de geneticistas, etc. Entonces, y una capacitación para que para que possam entrar no SUS, que o elo mais fraco de toda esta história até agora, precisa uma capacitação através, porque você precisa recapacitar enfermeiros para ver como fazer o seguimento das pessoas, técnicos de enfermagem, não precisa só recapacitar médicos, digamos, pela forma das características específicas desta medicina regenerativa. Depois, o que falei antes, a necessidade de mais participação das organizações de pacientes desde o início, porque um grande ponto nesta área, por exemplo, há uma revista inteira de Anvisa, onde os cientistas colocam o grande problema que tem nos centros de terapia celular, porque não estão ainda padronizados os testes, por exemplo, de qualidade toxicológicas, dos que chamam eles materiais biológicos de partida. Então, se você parte, digamos, com os materiais
biológicos cerrados ou não suficientemente testados, você depois tem o percurso do problema através de toda a cadeia de produção. E a outra coisa é a organização da parte manufacturera disto, que isso é praticamente inexistente neste momento. E o acordo esse Genomas é bom porque tem uma instituição, por exemplo, no Reino Unido, que foi parte desse acordo, que se chama Catapult, que é uma instituição que o único que faz, pública, que o único que faz é dar assessoramento técnico para como montar a manufactura. Ou seja, precisa, porque o sistema manufacturero vira totalmente nesta área. Então, esse assessoramento não tem uma instância semelhante aqui ainda. Então, é muito difícil montar manufactura nacional. Bueno, se precisa más evidencias empíricas y más información transparente y programas, digamos, eu acho, desde o Estado para a mídia, digamos, não? De informação à mídia. A última. E eu também coloquei que falta representação da comunidade nacional, já seja de agências públicas como da comunidade científica, dentro dos diretórios dessas agências internacionais. Por exemplo, tem um banco de linhagens baseado no Reino Unido, pero que não é inglês, e que reparte essas linhagens para o mundo inteiro. E não tem representação do Brasil, não tem linhagens brasileiras. Entende? Então, aí começam a ter problemas depois nas pesquisas. Então, não há representação deles em essas associações existentes. E se propõe, como última recomendação, a meio prazo, um novo arcabouço institucional dirigido diretamente a esta área devido às especificidades da área, pero que tem que ser estável a través do tempo, com períodos mínimos de 10 a 20 anos de financiamento, porque estas técnicas demoram muito em seu avanço e na manufactura, então tem que ter uma estabilidade muito alta. E eu queria dizer algo sobre, breve, posso? Sim, 3 minutos mais? Você está tirando das perguntas. Bueno, não, um minuto então. Eu queria só dizer, os 17 papers que eu escrevi nestes últimos anos, queria mencionar, porque tem aspectos que podem interessar vocês e que eu não pude tratar. Por exemplo, tem vários, como vocês veem sobre a comparação com o que está sucedendo na União Europeia, em tanto ensaios clínicos e em tanto flexibilização regulamentar, que são esses últimos que eu coloquei aí. Tem alguns outros, como 4 ou 5 papers, sobre o que passa com a mídia. Não só como informam a população ou não informam, que é um grande problema, não? Tanto televisiva, digamos, por exemplo, na Rede Globo, digamos, como também nos jornais mais importantes do país, na Folha, como se chama o daqui? Esqueci. O jornal do Brasil. O daqui, sim. E isso eu mostro coisas como são os enquadramentos, mas também quais são as histórias, porque se utiliza muito um linguagem afetivo, digamos, e a apresentação dos pacientes, etc. Então, como se constroem as histórias, as narrativas, digamos. E outro que eu gosto muito, aquele em cima, que é uma revista bastante importante da área, que chama Biosciences, então estou contente que publicaram depois de muito tempo, e essa é sobre o que pensam essas 3 sectores sociais que eu mencionei sobre esta área, como se representa nessa área, como se representa em colaboração internacional, o progresso técnico que visão tem, e também que visão tem do IP, do PI. Tá, e tem outros que são sobre publicações e outras coisas, e sobre os de pacientes, sobre as organizações de pacientes. Passa outra. Qualquer que depois eu posso deixar isso com Maria Antonieta, e se vocês querem ou se interessam por alguma publicação, a gente pode ver em mais detalhe. Tá, obrigada.